Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê que tem essa alça de couro que fica um charme e com um espaço interno maravilhoso. Como o fio é escuro, não vai dar para vocês terem essa ideia, mas no fim da aula eu passo as medidas dessa bolsa. Então, já curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita e deixa aqui embaixo nos comentários pelo menos um coração para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e que ele deve indicar para mais pessoas. Me conta já agora no início, aqui nos comentários, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal ou se você já conhece o canal, já acompanha as aulas e já está inscrita há um tempo. Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro para você estar fazendo parte. Caso você queira conferir, eu vou deixar uma foto aqui dos dois últimos modelos que nós tivemos por lá. E lembrando que você pode adquirir essas aulas no modo avulso. A bolsa Cacau por apenas R$ 14,90 videoaula e a bolsa Diamante por apenas R$ 19,90, com acesso vitalício ambas e com parcelamento em até 2 vezes. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar quase 2 novelos de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. No final da aula, eu mostro para vocês o quanto que sobrou do segundo novelo, tá bom? A cor que eu estou utilizando hoje é a violeta. Essa cor é maravilhosa e eu nunca tinha usado aqui com vocês. Além do fio premium, a marca também tem o fio residual. Eu já usei muitas vezes aqui no canal. No começo do canal eu só usava o residual deles. E por lá, no site, vocês têm cupom de desconto. Fios Tata 10 para ganhar 10% de desconto. Durante esse mês de novembro, o cupom não é válido, porém eles estão com várias promoções de até 20% de desconto. O cupom, ele dá 10% de desconto, então vale a pena você entrar no site e conferir a promoção. Eles também vendem pela Shopee. Eu vou deixar aqui na descrição a loja na Shopee e o site oficial. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, um botão imantado, uma etiqueta de acrílico. Aqui ela não tá espelhada, porque ainda tá com o plastiquinho que vem, tá? Na aula eu vou tirar junto com vocês, ó. E vou usar um par de alças meia lua em couro. Tanto a alça quanto a minha etiqueta de acrílico é da Destaque Etiquetas. Vocês vão conseguir conferir o catálogo deles pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição o contato e também pelo Instagram. Então, lá vocês conseguem conferir a diversidade de produtos que eles têm. Na aula de hoje eu vou usar essa alça aqui, eu tava muito ansiosa para testar. E é só vocês entrarem em contato com eles, pode mandar print aqui da aula, falar que vocês queriam esse modelo aqui por conta da aula, que eles vão saber qual é o modelo. Ou é só conferir lá no catálogo deles, tá bom? Lembrando, pessoal, os materiais, o fio, os acessórios, você pode adaptar para a bolsa ficar a sua cara, a sua personalidade, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 49 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, é só você fazer mais correntes agora no início, sempre de 2 em 2, mantendo em números ímpares, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou fazer aqui 49 correntes. Fiz aqui 49 correntes, que ficaram medindo 39 centímetros. Lembrando que essa não é a altura final da nossa bolsa, tá bom? Então, nós temos aqui as correntes, vamos virá-las e vamos trabalhar nessas ondulações que nós temos aqui, ó. Atrás de cada corrente, nós temos uma ondulação. Eu vou pular, não vou trabalhar nessa primeira ondulação aqui, ó.
Peraí. Aqui, ó. Eu vou pular essa primeira ondulação e vou trabalhar a partir da segunda. Aqui eu vou trabalhar ponto baixo. Na verdade, por toda a minha bolsa eu vou trabalhar ponto baixo e ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos lá. Pulo essa primeira ondulação, venho na segunda, entrei aqui na ondulação, ó. A corrente permanece ali, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. É assim que faz o ponto baixo. Vou na próxima ondulação e faço um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação, até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto, ó, ficou assim. E como eu pulei a primeira ondulação, eu fiquei no total com 48 pontos baixos. E em todas as carreiras, eu preciso ter 48 pontos, combinado? Sempre que nós formos finalizar uma carreira, nós vamos fazer uma corrente. E outra dica, pessoal, esse fio, antes de eu trabalhar, eu estico ele para ele ficar assim, tá bom? Agora, eu vou tirar a minha agulha. Vou entrar aqui nessas 2 alcinhas de cima e no meio do último ponto que eu fiz, para pegar esse pedacinho de fio e passar aqui para trás. Volto a minha agulha aqui, viro o meu trabalho e a partir de agora nós vamos trabalhar nesses gominhos que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Atrás de cada ponto baixo tem um gominho desse daqui, ó. E é nesse gominho que nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, vamos lá. Entra aqui no primeiro gominho. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Vou no próximo gominho. A partir de agora, eu deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Vou no próximo gominho, coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Por mais um, ó, e já arrematei esse ponto, esse fio, né? O importante é você tá sempre ajeitando o seu trabalho, tá? Vou aqui no próximo e faço ponto baixo. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada gominho, até chegarmos no último ponto da nossa carreira. Trabalhei ponto baixo em cada gominho, ó. Esse lado fica assim, e esse lado fica assim. Tá vendo, ó? Esse ponto simula a corrente aqui, ó. Pra finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente. Não precisa trabalhar aqui, tá vendo, ó? É assim que fica mesmo. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E agora é só repetir. Você vai trabalhar o ponto baixo, pegando apenas nesse gominho aqui, ó. Então, é só fazer isso agora. Entra nesse gominho aqui e faz ponto baixo. Então, vamos lá. Entro aqui nesse gominho. E faço ponto baixo. No próximo, e faço ponto baixo. Aí, o truque é você sempre tá ajeitando essas pontas aqui, senão elas ficam tortas mesmo. E trabalha ponto baixo em cada gominho. É só isso que você vai fazer agora, até alcançar o tamanho de comprimento que você deseja para a sua bolsa. Mas, fiquem aqui na aula para vocês verem quantas eu faço, para vocês verem que não precisa fazer muito, porque a nossa lateral, ela também vai contribuir com o tamanho
de comprimento da nossa bolsa, tá bom? Então, seguindo esse padrão, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias. Se vocês ficarem com dúvidas em relação a esse ponto, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de outras aulas em que eu ensino a fazer esse ponto. Então, talvez com outras aulas vocês entendam melhor como ele é feito. Mas, de toda forma, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Fiz aqui 18 carreiras de altura, ficou 50 centímetros e de comprimento 19,5. Lembrando que essas não são as medidas finais, tá bom? Agora, eu vou cortar o meu fio. Se você quiser maior de comprimento, de assim, ó, você vai seguir trabalhando mais carreiras. Agora, se você quiser maior de altura, porque a sua bolsa vai ficar, né, menor de altura, né, ó. Mas caso você queira maior de altura, vai aumentando as correntes lá no início, de 2 em 2, tá bom? Agora, então, eu vou cortar esse fio. Eu finalizei aqui a minha carreira com uma corrente, corto esse fio, pode puxar ele, e agora eu vou passar por dentro de alguns pontos. E depois é só você fazer uma costura simples, ou então passar um pingo de cola. Vou mostrar para vocês qual a cola que eu uso, tá? Aqui na descrição do vídeo, de todos os vídeos, na verdade, eu sempre deixo alguma cola indicada aqui para vocês que ainda não tem. Então, é legal, nos vídeos que você gostar, dá uma olhadinha na descrição, porque eu também deixo o link de outros materiais, mesmo que eu não tenha utilizado na aula, mas que talvez vocês tenham interesse, tá bom? Ó, aí eu deixei aqui, passei, né, por dentro dos pontos. Hoje eu vou usar essa cola aqui, universal da Pega Mil. Nela já vem escrito artesanato. O único problema, pessoal, é que você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a minha soltou a pontinha que tem, sabe? Ó, acho que vai dar pra ver. Então, acaba que agora fica um pouco ruim pra sair a cola, tá? Mas aí, ó, eu ponho um pingo aqui e encaixo o fio lá, a pontinha do fio. Aí, aperto um pouquinho. Pronto. Agora, vamos fazer a lateral. Vou iniciar a minha lateral fazendo 14 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de largura, o seu espaço, né, de largura, você vai precisar fazer mais correntes agora no início. Lembrando que nessa parte da lateral também ainda vai ter um acabamento, tá bom? E se você quiser a sua bolsa maior de altura, aí você vai precisar fazer mais carreiras do que correntes, tá bom? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha laçada inicial. E vou colocar aqui 14 correntes. Fiz aqui 14 correntes, deixa eu medir aqui. Ficaram com 11 centímetros. Lembrando, pessoal, que eu vou passando as medidas, porém a medida final do resultado da nossa bolsa eu também passo no final da aula, tá bom? E agora, assim como nós fizemos lá no início, nós temos aqui as correntes e nós vamos virar elas. Vamos trabalhar nessas ondulações que nós temos atrás de cada corrente. E assim como no início, nós vamos pular essa primeira ondulação aqui e vamos trabalhar ponto baixo a partir da segunda ondulação. Então, vamos lá, ó. Pulo aqui a primeira ondulação, vou a partir da segunda e faço ponto baixo. Nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto.
até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz ponto baixo em cada ondulação. Como eu pulei a primeira ondulação, eu fico no total com 13 pontos. Então, em todas as carreiras, eu preciso ter 13 pontos. Vou fazer aqui uma corrente para finalizar a carreira sempre. E vou tirar minha agulha aqui. Agora, eu venho aqui no último ponto que eu fiz, pego esse pedacinho de fio e passo pra cima. Volto a agulha aqui na laçada e viro o meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas nessa alcinha aqui de trás e fazendo ponto baixo. Então, em vez de nós pegarmos nessa alcinha aqui, ó, nós iremos pegar essa alcinha aqui de trás e vamos trabalhar ponto baixo. Vai ficar ponto baixo em relevo. Então, entra aqui, onde eu passei esse pedacinho de fio pra cima. Pode deixar esse pedacinho de fio aqui. Pega o fio que vem do novelo e faz ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entra na alcinha da frente, coloca esse pedacinho de fio em cima da agulha e faz ponto baixo. Ó, é bem simples, já escondeu todo o fio. E é só continuar trabalhando um ponto baixo em cada ponto por toda a carreira. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto, ó, a outra alcinha que nós não pegamos, ela fica aqui, tá vendo? Para finalizar, eu vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. E agora, pegando nessa alcinha de trás, né? Nós vamos seguir trabalhando ponto baixo. É só isso que você vai fazer por várias carreiras. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias, seguindo esse padrão e mostro para vocês. Fiz aqui 14 carreiras. Ficou com 16,5 de altura e 13 de comprimento, né, de largura. Agora, vem a parte do acabamento em ponto baixo, por volta dessa nossa lateral. Aqui eu fiz o último ponto baixo e uma corrente. Eu vou voltar dentro aqui onde eu fiz o último ponto baixo e vou colocar mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, ficou um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos baixos. Isso dentro do mesmo ponto. Agora, nós vamos trabalhar assim, ó. Aqui você faz um ponto baixo. E aqui você faz outro. Tá vendo? Então, aqui você vai pegar em uma alcinha. E aqui você vai pegar em 2. Aqui em uma alcinha. E aqui em 2. E vamos fazer isso por toda essa parte até chegar aqui na ponta. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu pego aqui nessas 2 alcinhas e faço ponto baixo. Você tá trabalhando um ponto baixo em cada carreira, tá bom? Ó, aqui você faz um ponto baixo. E aqui também. Vamos fazer isso até chegarmos aqui na ponta. Fiz ponto baixo, olha, até chegar aqui. Deixa eu desmanchar esse último para mostrar para vocês aonde eu trabalhei, ó, nessas 2 alcinhas aqui, ó. Então, eu entro aqui e faço ponto baixo. Agora, vamos entrar nessas 2 alcinhas aqui. Vamos trabalhar um ponto baixo, uma corrente, vamos voltar no mesmo ponto e trabalhar mais 2 pontos baixos. Arruma,
Sempre vai arrumando o seu trabalho conforme você tá fazendo. E agora, vamos continuar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando nessas duas alcinhas aqui, ó, de cada ponto, tá? Então, entra aqui e faço o ponto baixo. E isso até chegarmos no último ponto ali. Fiz até chegar aqui nessa ponta. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou voltar nesse mesmo ponto e vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Agora, dessa parte aqui da lateral, vamos repetir o que nós fizemos nessa. Então, aqui, eu pego em uma alcinha e faço ponto baixo. No próximo, eu pego em 2 alcinhas e também faço ponto baixo. Uma alcinha e ponto baixo. E vamos fazer isso até chegarmos aqui nessa última alcinha. Fiz aqui a última parte do acabamento. Vou fazer uma corrente e medir novamente para vermos o tamanho que ficou a nossa lateral. De altura, 17 centímetros e de comprimento, 16. Tá vendo que fica bem mais bonito agora, ó, com o acabamento? E agora, vamos costurar na nossa bolsa. Já estou aqui com essa parte, o corpo da bolsa e com a lateral. Vamos escolher qualquer lado aqui para costura. Vou puxar um pouquinho aqui esse fio. E vamos primeiro escolher qual lado nós queremos pra fora e qual lado nós queremos pra dentro. Eu quero esse lado aqui pra fora. Agora, eu venho aqui em cima, ó, entro com a agulha, pego a laçada aqui da lateral e passo por esse ponto. Pessoal, peço desculpa por barulho de cachorro, de criança, tá? São dos meus vizinhos, mas mesmo assim eu vou gravar a aula pra vocês, tá? Agora, nós vamos pegar uma alça do ponto na bolsa, uma alça do ponto na lateral. E ficamos com 3 alças na agulha. Aqui já estava e as 2 que nós pegamos agora. Eu vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar por dentro dessas 3 alças, fazendo o ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou no próximo ponto, pego uma alça na bolsa, uma alça na lateral, fico com 3 alças na agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das 3 alças que estão na agulha. Uma corrente. Pego uma alça de cada lado. Faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Não pode esquecer de fazer a corrente porque é o que dá o toque, tá? Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Olha como que vai ficando a costura. E vamos fazer isso até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui toda a minha lateral, ó, ficar assim. Se você quiser que fique menor de largura e maior de altura, é só fazer menos correntes no início. Por exemplo, se você diminui 2 correntes aqui no início, você aumenta uma carreira pelo menos aqui na altura. Olha que bonito que fica o ponto, ó, da costura, fica um padrão muito bonito. E aí, ó, quando você dobrar a sua bolsa, a sua lateral vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Agora que nós costuramos essa lateral, pode cortar esse fio. Puxa ele aqui. Passa para esse lado e passa por dentro dos pontos. Depois, é só passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples na ponta.
Primeira lateral feita. Agora, você vai repetir a mesma lateral, mesmo acabamento, e vai fazer a costura aqui, ó, da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui. Então, eu vou fazer e volto com vocês. Já costurei as duas laterais, ó. Uma dica, eu achei que a minha ficou muito grande a lateral. Ó, isso é bom para quem quer um espaço interno maior. Eu preferia ter feito 2 correntes a menos aqui e aumentado a minha bolsa na altura. Vou explicar para vocês o porquê, ó. Agora, o que que nós temos que fazer? As pontas aqui da lateral, tá vendo? Ó, você tem que juntar. E pode dar uma amassadinha até embaixo para ela pegar esse formato. Ó. Tá vendo como fica muito grande a lateral? Mas aí é de gosto, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento em pontos baixíssimos para poder aplicar a nossa alça de couro. Deixa eu pegar aqui 2 marcadores. Um só tá bom. Um só serve, ó. Se você não tiver um marcador, pega um fio de outra cor só pra marcar, tá bom? Você vai entrar em qualquer um dos pontos e vai passar o fio que vem do novelo aqui pra frente. Aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui uma agulha pra mostrar pra vocês. Nós vamos fazer pontos baixíssimos, pegando aqui, ó, nessas 2 alcinhas e depois somente nessas 2 alcinhas e depois somente nessa, tá bom? Fazendo ponto baixíssimo. Então, agora aqui, ó, eu entro nessas 2 alcinhas, esse pedacinho de fio pode pôr pra baixo. Aí, eu fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das 3. E aqui eu vou marcar o primeiro ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, eu pego uma alcinha, pego esse pedacinho de fio, passo pra cima e faço ponto baixíssimo. No próximo, pego nas 2 alcinhas, coloco o pedacinho de fio pra baixo e faço ponto baixíssimo. Na próxima, pego em uma alcinha, ponto baixíssimo. Na próxima, em 2, ponto baixíssimo. Vamos fazendo isso por toda a volta. Aqui, ó, eu volto com vocês para mostrar como nós vamos fazer aqui, tá bom? Cheguei aqui, ó, na lateral. Aí, aqui que eu vou fazer, ó, eu entro em uma alcinha, faço ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesses pontinhos, você vai pegar na alcinha de trás e vai fazer ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando na alcinha de trás, tá bom? Ó, vai ficando assim. E vamos trabalhando até chegarmos aqui novamente. Cheguei aqui na ponta. Não vou trabalhar nessa parte aqui, ó, da costura. Venho nessa alcinha e faço ponto baixíssimo, ó, não fica buraco, tá vendo? E aqui eu volto a fazer o que eu fiz desse lado. Então, aqui eu pego em 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. No próximo, eu pego em uma e faço ponto baixíssimo. No próximo, em 2 alcinhas, ponto baixíssimo. E na próxima, uma alcinha e ponto baixíssimo. Então, vamos repetir esse padrão por toda a volta da nossa bolsa até chegar aqui novamente. Percebam que sobrou aqui uma pontinha de fio. Você pode colar ela aqui, mas antes eu vou cortar um pouquinho essa ponta. Agora sim, é só você colar essa pontinha aqui, tá bom? Fiz ponto baixíssimo por toda a volta da minha bolsa. Agora, aqui onde eu coloquei o marcador, eu vou entrar nas 2 alcinhas, vou tirar aqui o marcador. Vou pegar esse fio e vou levar lá pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, no último ponto baixíssimo que eu fiz na alcinha de trás. Coloco essa laçada na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou na alcinha de trás do próximo ponto, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 alças.
fazendo ponto baixíssimo e marco ele. Pego na alcinha de trás e faço ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Vamos trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando na alcinha de trás, por volta de toda a nossa bolsa. Fiz aqui mais uma carreira de pontos baixíssimos. Essa já é a minha segunda. Vou puxar um pouquinho meu fio, vir aqui, ó, nas duas alcinhas onde tá o marcador. Pego esse pedaço de fio, essa laçada, e levo lá pra trás. Venho aqui, ó, onde eu fiz o último ponto baixíssimo, entro na alcinha de trás, coloco a laçada na agulha e puxo um pouquinho. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, tiro o marcador, vou aqui no próximo ponto na alcinha de trás, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e faço ponto baixíssimo e marco aqui esse marcador. Vamos agora trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui mais uma carreira, já estou na minha terceira carreira de pontos baixíssimos. Agora, nós vamos fazer a aplicação da nossa alça. Tiro aqui o marcador, vou pegar esse fio aqui, vou levar lá pra trás, como nós já estamos acostumados. Agora, vamos entrar na alcinha de trás do último ponto baixíssimo e pegar essa laçada. Passo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Agora, eu vou entrar na minha argola, vou entrar aqui na alcinha de trás desse ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Entro na argola, na minha meia argola, entro na alcinha de trás do ponto e faço ponto baixíssimo. Agora, pode sair para fora da argola e continua fazendo ponto baixíssimo. Nós vamos usar a nossa alça assim. Se você quiser, você pode, quando você for usar, ela vai subir, tá vendo? Mas quando ela tiver a bolsa parada, vai ficar assim, tá bom? Agora, deixa aqui a outra argola, vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui também. Cheguei aqui na próxima argola e repito o que eu fiz desse lado. Entro na argola, entro na alcinha de trás do ponto, faço ponto baixíssimo, entro na argola, entro no ponto de trás, na alcinha de trás, né? Faço ponto baixíssimo e agora por fora da argola eu volto a fazer ponto baixíssimo. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, sempre vai arrumando a sua bolsa, tá? Olha que lindo que fica a combinação do couro com esse tom violeta. Então, ó, a sua bolsa, por enquanto, fica assim a alça, né? E quando ela estiver em uso, ela vai estar pra cima, vai ficar assim. E agora, eu vou aplicar outra alça, vou finalizar o ponto baixíssimo e vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Para que a aula não fique repetitiva, eu vou fazer essa parte e volto com vocês. Finalizei aqui, ó, a aplicação da minha alça. Dentro vai ficar assim. Tá vendo? Eu coloquei elas aqui, ó. Uma no mesmo sentido que a outra, para quando a gente fechar, elas ficarem certas, tá vendo? Agora que eu finalizei, então eu fiz aqui no total 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixíssimos, corto o meu fio, vou puxar aqui, venho nessas duas alcinhas, pego o fio, levo pra trás, venho na alcinha de trás do último ponto baixíssimo e levo o fio lá pra trás. Olha como fica.
Agora, a gente vai passar esse pedaço de fio por dentro de alguns pontos. E depois vamos passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples, tá? E agora, vamos fazer a aplicação do nosso botão imantado. Já apliquei o meu botão, olha só como que ficou. E agora, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta. Só que antes eu vou tirar esse plastiquinho que vem nela. Ó, com o auxílio da agulha de costura mesmo, eu venho aqui, ó, no cantinho. E você vai tentando puxar o plastiquinho com a agulha. Aí, ó. Puxou com a agulha, é só tirar o restante. Olha que lindo que ela fica sem esse plástico. Vem com plástico de proteção, então você tira só no último momento mesmo, tá? Pra você não estragar a sua etiqueta. E ela é bem espelhada, ó, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer a aplicação. Primeiro eu costuro de um lado esses dois furos e depois do outro. É bem simples e prático. Aí você, primeiro aqui, né, você escolhe qual lado você quer pra frente. Eu vou querer esse lado aqui mesmo pra frente. E costuro aqui a minha etiqueta. Apliquei a minha etiqueta, olha como que ela fica. Se você tiver uma linha da cor do fio, fica mais bonito ainda. Vou fechar aqui. E vou tirar o zoom pra gente ver o resultado final. E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Olha que fofura que fica, né, esse ponto que lembra a correntinha. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, ó. Do segundo novelo sobrou essa quantidade, ó, sobrou uma boa quantidade. E deixa eu medir aqui pra vocês verem o tamanho final da nossa bolsa, ó. O comprimento aqui nessa parte menor ficou com 20,5. E nessa parte maior ficou com 25. De altura, nossa bolsa ficou com 19,5 centímetros. E de largura ficou com 18 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, comenta aqui embaixo, nem que seja um coração, para estar apoiando o canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo tutorial.